Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos começando aqui a aula número 8, não é, do curso de português. Esta aula número 8 vai ser dividida em 4 partes: gramática, interpretação, literatura e artes e redação, tá certo? Então, vamos dividi-la aí nos 4 momentos para que você possa assistir de acordo com a sua necessidade e a sua conveniência. Mas mantenha seu horário de estudos, persevere, continue, que isso vai passar. E quando voltarmos, vamos voltar com tudo, tá certo? Então vamos lá. A parte de gramática desta semana é sobre concordância nominal. É a resolução de exercícios, tá certo? Então vamos acompanhar comigo? Abra seu livro, por favor, na página 74 e vamos começar, tá? A primeira questão aí, gente, em relação à concordância nominal, assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Bom, tem um espaço para você completar com obrigado ou obrigada, diziam as moças em uníssono para o professor de português após a aprovação no certame. Obrigado, na verdade, é o particípio do verbo obrigar, não é? Nós utilizamos obrigado como agradecimento e não percebemos que ele equivale a alguma coisa do tipo eu me sinto obrigado a retribuir o favor. Então é como se o homem agradece dizendo obrigado e a mulher agradece dizendo obrigada. Não tem nada a ver com o sexo da pessoa a quem você está agradecendo. Tem a ver com você. Você é homem, então você diz eu me sinto obrigado a retribuir o favor, por isso que você fala obrigado. A mulher vai dizer eu me sinto obrigada a retribuir o favor, por isso que ela diz obrigada. E no caso aí do texto são as moças, então as moças diziam obrigadas, no plural mesmo, feminino plural, tá? Obrigadas. Depois a gente tem são a fome e o desprezo. São vergonhosos a fome e o desprezo? Eu tenho aí um predicativo do sujeito, não é? Fome é palavra feminina, desprezo é palavra masculina, então prevalece o masculino aí no adjetivo com função de predicativo. Portanto, são vergonhosos. E número 3 é necessário ou necessária paciência com os candidatos. Ora, a palavra paciência não está determinada, não é? Ela não vem com o artigo, a gente viu isso na aula número 7. Então, a expressão necessário não sofre flexão, tá? Então, você vai dizer é necessário paciência com candidatos. Por isso, vamos ter aí a resposta na letra A para essa questão. Tudo bem? Vamos adiante? Segundo quesito agora. Palavras do texto inspiraram as frases que seguem, que devem, entretanto, ser consideradas independentes dele. A frase que está em concordância com a norma padrão da língua é: deviam haver, olha, a gente já vai parando aí, há um problema de concordância verbal, né? Quando nós temos dois verbos, o primeiro é chamado de auxiliar, o segundo é o principal. Se o principal é haver, transmite a impessoalidade para o verbo auxiliar. Então, toda vez que eu tenho dois verbos juntos e o segundo é haver, o primeiro fica no singular, tá certo? E outra coisa, veja, devia haver naquele tempo uns 3 ou 4 canais restrito a uma programação, deveria ser restritos, não é? A uma programação de 5 ou 6 horas por dia, que passaria mais tarde a ocupar 24 horas. Aí passaria mesmo, porque concorda com programação, tá certo? Na letra B, tendo surgido o celular, o que não tardou foram as mudanças, tudo bem, foram concordando com mudanças de hábitos, entre eles, bastante notável, a falta de discrição com que as pessoas conversam em voz alta em espaços públicos. Olha, me parece tudo bem aí na letra B, né? Vamos para a letra C. Olha só. Muitos jovens que não creem, olha aí a gente já vê um erro, o verbo crer é com 2 S e não tem acento, então que não creem que existia um mundo sem TV, dificilmente acreditarão que os celulares podem um dia não existir, né? Podem não existir. Podem existir, é uma locução verbal, apenas ela está fragmentada aí, mas o segundo verbo deve ficar no infinitivo. Então, a gente já tinha aí como resposta a letra B de bola. Vamos adiante aí, vamos para o terceiro quesito, tá? Terceira questão, o acetato de chumbo era adicionado às bebidas como adoçante. Preservando-se a correção gramatical e o seu sentido original, essa oração pode ser reescrita na forma: adicionava-se o acetato de chumbo às bebidas como adoçante? Adiciona-se, veja, se eu tenho era adicionado, esse era é o pretérito imperfeito, então eu vou ter que procurar aqui pretérito imperfeito, tá?
No caso, na letra A, adicionava-se o acetato, tá tudo bem por enquanto. Na letra B eu já vou excluir, porque o verbo está no presente. Na letra C, eram adicionadas às bebidas como adoçante o acetato de chumbo. Há um problema de concordância aí, porque na verdade o que era adicionado era o acetato, então eu não posso colocar isso no plural concordando com bebidas, né? As bebidas aqui não é o sujeito. Adicionam-se às bebidas como adoçante o acetato de chumbo, também não posso ter esse verbo no plural, uma vez que o sujeito é o acetato de chumbo. Adicionavam-se às bebidas como adoçante, mesmo problema, o sujeito da frase é o acetato de chumbo. O acetato é que era adicionado. E a única frase que tem, portanto, essa referência é a letra A. Adicionava-se o acetato de chumbo, ou seja, o acetato de chumbo era adicionado às bebidas como adoçante. Na verdade, o que existe aqui, gente, é uma troca da voz passiva analítica, não é? Que é essa que tem o verbo ser mais o particípio, pela voz passiva sintética ou pronominal, que é essa que tem o pronome se, tá certo? Portanto, letra A. Vamos à quarta questão. Bom, o quarto quesito diz aí assinalar a alternativa em que a concordância está correta, né? Na letra A, os fatos falam por si só e devem haver muitas mentiras por aqui. Na verdade, os fatos falam por si sós, né? Falei disso lá na aula 7. Esse sós aí equivale a sozinhos, concordando com fatos. O devem haver também é forma equivocada, locução verbal, o verbo principal é haver, verbo auxiliar fica no singular. Na letra B, suas afirmações sempre foram o mais verdadeiras possível. Veja que verdadeiras concorda com afirmações, e eu tenho a expressão o mais possível aqui, invariável. Assista lá a aula 7, que você vai ver isso. E são sempre acolhidas por bastantes pessoas, quer dizer, por muitas pessoas, né? Esse bastantes eu posso trocar por muitas. Mais uma vez eu digo, assista a aula 7, a parte de gramática. Você vai ver então que a resposta correta está aqui na letra B de bola. O que é que está errado na letra C? Olha esse alertas aqui no plural, não é? Alerta é uma palavra invariável, tá? A letra D, concluir o capítulo 1º e o segundo, né? Falta o artigo, e denunciei tudo sem meias medidas. Esse meio aqui está ao lado de um substantivo, então funciona como adjetivo. Nós deveríamos ter meias medidas. Na letra E, Vossa Alteza engrandece o vosso povo ao permitir que pessoas mesmo decidam suas vidas. Pronomes de tratamento exigem a concordância em tudo, né? Na terceira pessoa. Então, Vossa Alteza engrandece o seu povo ao permitir que pessoas mesmas, né? Mesmas aqui é pronome reforçativo, então pessoas mesmas decidam suas vidas. Então, temos aqui a resposta na letra B de bola no quarto quesito. Tudo bem? Vamos adiante. A quinta questão aí, para completar as lacunas do espaço, vamos dar uma olhadinha. Regina estava meio indecisa, não é? Meio aí invariável, equivale a um pouco, então ela estava meio indecisa. Quanto a mandar, esse a diante de verbo não tem crase, então sem crase, a mandar. Mandar o quê? As faturas. Verbo mandar aí transitivo direto, então não pede preposição. Então, se as faturas é um objeto direto, também não vai ter preposição, não vai ter crase, né? Então, mandar as faturas anexas, concordando com faturas, as faturas vão anexas. Anexas a quê? Às notas fiscais. Agora eu vou ter esse as com crase, porque o nome anexas vai pedir o complemento, então anexas às notas fiscais. E se meia folha, desculpe, e se meia folha bastaria para o bilhete, meia no feminino, concordando com folha, que é o substantivo, tá? Então, meia aí funciona como adjetivo, vai concordar. Portanto, resposta na letra E para esta questão, tá bom? Tranquilo? Vamos adiante. Olha só, tem agora a questão número 7, tá aí no seu livro, na página 75. Torna-se necessário ou necessária para o povo brasileiro a percepção. Veja que o nome percepção está antecedido de artigo, portanto, vai haver a flexão aí no termo necessário, né? Torna-se necessária a percepção de que um estudo profundo se faz preciso, haja vista. Nós vimos isso lá na aula 7, eu peço que você revisite a aula 7. Haja vista é uma expressão invariável, portanto, eu vou ter aí como resposta nessa questão a letra E. Torna-se necessária e haja vista, tá bom? Questão bem tranquila essa aí. Vamos adiante.
A questão de número 8, não é? Assinale a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase. Com muito rigor, as propostas dos servidores. É só você colocar esse termo aí, as propostas dos servidores, no início da frase. Coloca na ordem direta que você vai entender aí a concordância. Então, as propostas dos servidores foram repensadas com muito rigor, não é? As propostas foram repensadas. Acredito que muita coisa logo mais será mudada, não é? Muita coisa será mudada. Mudada aí, concordando com muita coisa, tem o verbo ser ali no meio do caminho, então sem maiores problemas nessa questão, nós vamos ter como resposta a letra C. Foram repensadas as propostas dos servidores e muita coisa será mudada. Letra C, portanto, na questão de número 8. Tranquilo? Adiante. Na questão, pessoal, assinale a alternativa que apresenta uma oração correta quanto à concordância, né? Na letra A nós temos, sobre os palestrantes tem chovido elogios. Olha só que eu tenho o verbo chover aí usado em sentido figurado, então ele tem sujeito, né? O que é que tem chovido? Elogios. Então esse tem deveria ter o acento circunflexo, né? Elogios tem chovido, tá? Isso aí é um tempo composto. Primeiro o verbo é o auxiliar, é com ele que se faz a concordância. Então você deveria colocar o acentinho para concordar com elogios na letra A. Um ou outro menino usavam sapatos, um ou outro pede aí o verbo no singular. Então, só um ou outro usava sapatos. Na letra C, mais de um ator criticaram o espetáculo. Com a expressão mais de, você concorda com o numeral que vem depois. Como o numeral é um, mais de um, então o verbo deveria ficar no singular. Via de regra é isso. Mais de um ator criticou o espetáculo. Na letra D, Vossa Excelência agistes. Olha, Vossa Excelência não vai colocar o verbo na segunda pessoa do plural. O verbo fica na terceira do singular, pronome de tratamento. É a mesma coisa que você. Então, Vossa Excelência agiu com moderação. Na letra E, olha que eu tenho de novo a expressão mais de um. Só que agora eu tenho um verbo que indica reciprocidade, não é? Quando eu tenho a expressão mais de um, o verbo fica no singular. Mas se esse verbo dá a ideia de reciprocidade, ele vai ao plural. Então, mais de um deles se entreolharam com espanto. Essa forma está correta, é um caso excepcional em que o verbo dá ideia de reciprocidade. Um ficou olhando para o outro. Portanto, letra E na 9ª questão. Tudo bem? Quero fazer com você a questão de número 11. Pede para marcar aquela em que a concordância verbal e nominal está, ou melhor, estão de acordo com a norma padrão, né? Na letra A, a gente está vendo aí o verbo haver no plural, houveram implicações, né? Verbo haver no sentido de existir, fica no singular, no sentido de ocorrer também. Então, o correto seria houve implicações. Na letra B, propostas o mais adequadas possíveis. Observa que esse adequadas concorda com propostas, até aí tudo bem, mas se eu tenho aqui o mais, aqui eu deveria ter possível, o mais possível. Em termos de qualidade, foi apresentada, aqui também há um erro, propostas foi apresentada, né? Na verdade, propostas foram apresentadas. Na letra C, quaisquer deslizes perante o consumidor nessa área provocam problemas, não é? Provocam concordando com quaisquer deslizes. Letra D, é necessário paciência, tudo bem, paciência não está com determinante, então aqui fica invariável. Pode olhar lá a aula 7, né? Revisite a aula 7 para você entender direitinho esse exercício. É necessário paciência para poderem os trabalhadores conseguirem. Repara que se eu colocar na ordem direta, para os trabalhadores poderem conseguirem, aí eu vou ter flexão nos dois verbos, né? Para eles poderem conseguir. Então, esse conseguirem aqui está errado, né? Isso aqui é uma locução verbal, poderem conseguir, apenas está aí intercalada pelo sujeito. Na letra E, a ação social, um dos temas mais discutidos atualmente, a ação social faz os interessados repensarem, então repensarem concordando com interessados, a política fiscal, tudo bem, na letra E, na questão número 11, beleza? E vamos fazer a questão de número 13, né? Mais uma lá, a questão de número 12 você vai resolver tranquilamente, justamente pela explicação da número 13, tá? Olha só, ele mesmo pensara. É correto afirmar que o termo mesmo é pronome substantivo e por isso invariável? Ora, se é
um pronome nesse caso, veja que ele está ao lado do pronome ele, né? Então ele funciona como um pronome adjetivo, ele está ao lado de um pronome substantivo, é um pronome demonstrativo reforçativo, ele concorda normalmente aqui. Ele mesmo, se fosse ela, seria ela mesma, se fosse eles, seria eles mesmos, se fosse elas, seria elas mesmas, né? Está ao lado de um pronome, então funciona como um pronome adjetivo se flexionando. E isso está dito aqui na letra D. É palavra adjetiva, concorda com o nome a que se refere. No caso, com o nome ele, né? Fosse ela, seria ela mesma, e eles mesmos, elas mesmas. Então, é palavra de valor adjetivo, concorda normalmente. Tá bom, galera? Bom, é isso. As outras questões que a gente não comentou aqui, você faz aí no seu livro, tem gabarito, tudo direitinho, tranquilo esse exercício. Qualquer dúvida, reveja a aula de número 7, tá bom? E lembre-se, a aula desta semana, a aula número 8 do seu livro, está dividida em 4 partes. Dê uma olhadinha nas outras partes: interpretação, literatura e artes e redação, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Tchau.